Boa noite, irmãos, graça e paz. É um prazer poder pregar para vocês hoje. Eu agradeço ao pastor Hebe pela oportunidade. Eu queria pedir que os irmãos abrissem suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 8. A partir do verso 31. Até o final do capítulo. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 31. Até o final do capítulo 8. Diz assim a Escritura Sagrada. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vim junto de meu Pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas por que eu digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram: Porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: Eu não tenho demônio. Pelo contrário, honra meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: Agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: Se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram, quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: Em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. E aí, irmãos, vamos orar. Deus maravilhoso, obrigado por tua santa palavra, Pai. Nosso pedido e súplica, Deus, é que tu penetres, Senhor, nosso coração nessa noite com tua palavra, que é mais afiada que uma espada de 2 gumes. Abre o nosso entendimento, Deus, para que possamos ver a tua glória, Senhor, e a beleza da tua santidade. Possamos ser, Senhor, afetados, Deus, constrangidos pelo teu amor, a vivermos uma nova vida, Pai, parecidos contigo, Senhor, cada vez mais parecidos com teu Filho, Senhor.
Guia, Deus, o teu povo na pregação da tua palavra, no ouvido da tua palavra, no entendimento da tua palavra, com o teu Santo Espírito, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, eu vi uma notícia esses dias de uma cantora muito famosa que é uma ídola dos adolescentes, né? Eu não sei se ainda é, mas ela cresceu hoje, está mais velha, é uma americana, e ela colocou lá na rede social dela, eu não sigo, mas eu vi a notícia, que ela se tornou uma coisa chamada não binária. Ela disse que não se identifica mais com nenhum sexo, e ela escolheu ser uma coisa que não existe, né? E ela disse que para ela isso foi libertador. Ela se sentiu libertada, porque ela não se adequa, ela não se encaixa em nenhum quadrado, né? Em nada que o mundo possa ter criado, nada que seja para ela uma construção social. E aí tem esse termo novo aí chamado não binário. E aí depois que eu vi essa notícia, eu comecei a reparar, involuntariamente, eu comecei a reparar nessa coisa das pessoas quererem se libertar. E ontem eu vi na televisão uma mulher que se casou consigo mesma, né? Tem uma coisa, tem um nome para isso, é sologamia. Você se casa consigo mesmo, você se determina a ficar só o resto da vida. E aí depois eu vi um outro casal de homens, e um homem se vestia de cachorro, fingia que era um cachorro, e eles tinham um relacionamento assim. E a gente pode pensar em muitas outras coisas que a gente anda na rua, vê no outdoor, nas propagandas, na televisão, que tem sido uma coisa que o povo tem chamado de progressismo, né? As pessoas estão evoluindo, né? Elas estão criando novos tipos de relações, e isso é uma espécie de progressão no conceito secular, no conceito mundano. E a gente tem visto, na verdade, irmãos, pelo olhar da igreja, pelo olhar bíblico, que isso tudo tem virado uma loucura, né? Isso, na verdade, é uma expressão de tentar se encontrar, tentar encontrar um propósito na vida. E a gente sabe que cada vez que o mundo se distancia mais de Deus, as pessoas ficam mais perdidas, e elas sofrem mais e mais psicologicamente, elas ficam cada vez mais sem propósito e sem sentido na vida. E isso que o povo tem chamado de doença psicológica, né, de doença mental, na verdade é tudo uma expressão pecaminosa, porque eles têm transformado isso em ódio, em morte. Tudo isso acaba se tornando uma expressão de pecado. Aborto, casamento homoafetivo, tudo isso nada mais é do que o pecado. Eu tenho exposto o Evangelho de João lá na igreja, e eu preguei, esse foi o penúltimo sermão que eu preguei, e aí expondo o Evangelho de João eu tenho visto coisas assim, que a gente acaba vendo quando a gente para estudar mais assiduamente, quando vai expor, né? O pastor ele consegue ver isso, acho que de forma mais precisa. E é interessante que no Evangelho de João, Jesus, João ele seleciona alguns diálogos, né? Jesus ele está ali conversando com algumas pessoas, mas assim como a gente percebe no Evangelho de João que tem os milagres que são selecionados, não tem tantos milagres no Evangelho de João, né? João seleciona alguns milagres para explicar o que está acontecendo. Isso acontece também nos diálogos de Jesus. João ele para mostrar que Jesus está conversando com alguém, e aquele diálogo ele tem um propósito. É interessante que basicamente o propósito é mostrar quem Jesus é, e quando Jesus revela quem ele é, a gente acaba se conhecendo. Então, é no Evangelho de João que a gente vê Jesus dizendo assim: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor. E aqui ele diz expressamente, né? Eu sou, antes que Abraão existisse, eu sou. E parece que o Evangelho de João ele tem essa ênfase em revelar a personalidade, a pessoa de Jesus. E aí, consequentemente, quem está próximo dele acaba revelando quem é. É por isso que quando Jesus está ali debatendo com os fariseus, não fica só claro quem é Jesus, mas fica ali bem expresso quem aqueles homens são, o que eles são, o que é o coração deles. E aí, quando Jesus ele revela a sua luz, a sua divindade, o seu caráter, aquela luz cai sobre eles, e aí, involuntariamente, eles mostram quem eles são.
E esse texto aqui que a gente está lendo é um texto crítico, né? Ele é muito forte, porque Jesus ele usa palavras aqui bem fortes para definir aqueles homens. Ele diz assim: vocês são filhos do diabo. Vocês não são filhos de Abraão, não são filhos de Deus. Vocês são filhos do diabo. E aí fica claro quem aqueles homens são. E aí é impressionante, irmãos, aqui eu queria chamar a atenção da igreja em especial, porque naturalmente da igreja, né? Mas o texto começa dizendo assim, verso 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Eu queria chamar a atenção já para esse pedacinho aí. Se vocês olharem o verso 30 termina assim, termina uma sessão assim: ditas estas coisas, muitos creram nele. Então pense que Jesus está falando aqui para os crentes, tá? Muitos creram nele, então ele está falando para pessoas que haviam crido. Que fé é essa? É uma fé ruim, é uma fé espúria. Esses homens são chamados logo depois de filhos do diabo, mas o texto diz que eles haviam crido em Jesus. E Jesus está falando para eles. Só que essa fé deles é uma fé incompleta. Tá? Então pense que Jesus está chamando aqui os filhos de Deus, entre aspas, de filhos do diabo. Ele está chamando os crentes, entre aspas, de filhos do diabo. Tá? Ele está falando para a igreja aqui, entre aspas. Tá? Então ele vai aqui, naturalmente, agora ele vai definir o que é ser crente. Vocês creram em mim mesmo. Aí o verso 31 vai dizer assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E aí, ao mesmo tempo que o texto diz que aquelas pessoas haviam crido em Jesus, ele afunila a coisa, ele traz uma definição completa da fé. Porque ele diz assim: quem crê de verdade, permanece em mim. E aí, irmãos, a gente vai começar a caminhar para o real conceito de fé. Isso é muito enfático no Evangelho de João. O que é fé? Eu sei quem é Jesus, então eu devo saber quem eu sou. Tá? O que é fé? E ele dá uma palavra-chave aqui para definir a fé. Porque fé é permanecer nele. Tá? Permanecer em Jesus. Uma coisa muito prática, né, para a gente entender. Quantas pessoas passaram por essa igreja e foram embora? Né? Ou talvez nós mesmos. A gente oscila muito na fé. Deixa eu tentar ligar isso ao tema, né? O que representa essa oscilação, essa nossa inconstância na fé? A gente está bem com Jesus um dia, de repente a gente está mal e se afasta dele de forma muito brusca. O que representa essa inconstância nossa? Esse nosso problema mental, né? A palavra permanecer em João ela é muito importante. Se vocês olharem, por favor, o capítulo 15 do Evangelho de João, a partir do verso 4. Eu queria ler esse texto todo para vocês verem essa ênfase. Eu queria que vocês observassem essa palavra permanecer. Não só no Evangelho de João, mas na sua carta também. Mas vamos ler só aqui esse texto. Verso 4 até o verso 10. João 15, verso 4 diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. A gente vê aqui, acho que esse texto é suficiente para mostrar como é que essa palavra, essa expressão é forte, né? Para a gente entender esse conceito de fé. Permanecer em Jesus. O que significa isso? Ele traz a imagem aqui de uma videira, né? Então a gente é o ramo e está ligado à videira. Então é união com Cristo. Veja só, irmãos, a gente está começando a desenvolver aqui com a ideia de João. É alguma coisa que está relacionada, o meu caráter está relacionado ao dele. Eu estou ligado a ele.
A minha fé é uma expressão da minha união com Jesus. Eu permaneço nele. E essa união, ela é constância, né? Ela é constante. Eu estou firme nele, como um ramo na videira, como um fruto numa árvore. E isso é tão forte, é tão intenso, que a minha vida prática, ela está intimamente relacionada a isso. Porque eu só posso dar frutos se eu permanecer nele. Estou ligado a Jesus. Essa é a expressão da minha fé. Tá? Eu sou aquilo que eu sou em Jesus. Essa é a expressão da minha fé. E aí, ele vai afunilar ainda, né? Ele vai intensificar isso. Eu queria que vocês voltassem lá para o verso 32. 8:32. Ele diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí, irmãos, Jesus ele toca num ponto fraco deles, né? Ele vai, como sempre, né, ele vai bater de frente agora, de forma muito sutil, só que eles sentem isso. E ele chama eles de escravos. Vocês são escravos. Vocês devem ser libertados da escravidão de vocês. Vocês estão dizendo que vocês são crentes. Vocês são escravos. Que escravidão é essa? A gente sabe do que Jesus está falando aqui. O verso 33 vai dizer assim: responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. E aí Jesus revela a real escravidão deles. Eles não aceitam isso, eles não entenderam o que Jesus estava falando. E eles dizem uma coisa que é espantosa, né? A gente nunca foi escravo. A gente sabe que os judeus foram escravos várias vezes. Mas Jesus revela de que escravidão ele está falando aqui. Ele está falando de uma escravidão da alma. Ele está falando de uma escravidão do coração. A mente de vocês está escravizada. Vocês são escravos do pecado. E ele começa a entrar num ponto muito pessoal aqui. Vocês são escravos de vocês mesmos. Vocês são escravos do orgulho de vocês. Vocês são escravos da mentira. Vocês são escravos do ódio. Vocês são escravos da cobiça. Vocês são escravos do egoísmo de vocês. Isso é o que vocês são. Imagine alguém ouvindo isso e dizendo assim: não, eu não sou escravo. E aí, irmãos, quando eu estava lendo, fazendo essas pesquisas sobre essa coisa maluca que tem acontecido com o mundo, né? Eu inclusive assisti uma palestra sobre isso, só para entender melhor essa coisa da identidade. E um pastor diz assim, que lá na Europa está acontecendo uma loucura, né, com essa coisa de progressismo, esse secularismo maluco, que eles chamam de progressão, na verdade é uma regressão, né, que o povo está virando um animal. E o povo está literalmente ficando doido lá. Estão enlouquecendo. Não é linguagem figurada, eles estão ficando malucos, eles ficam fazendo terapia o tempo todo. Eles estão querendo se desprender de tal forma, se libertar de tal forma, que eles estão se tornando escravos. Vejam o que é o vício, por exemplo. Que é uma pessoa que é viciada em bebida alcoólica. Ela está tentando fugir de si mesma, ela está tentando fugir da realidade dela. E ela se escraviza voluntariamente, ela se torna escrava de algo para tentar se libertar de si. Ela é uma escrava. E ele começa a descrever a natureza humana. Se vocês dizem quem eu sou, eu vou explicar quem vocês são. O que vocês são? Vocês são escravos. Mas aí, irmãos, ele tem um pastor que eu gosto muito, não sei se você já ouviu falar de Leonardo Ravenhill, e ele diz assim: você disse que foi salvo, mas você foi salvo de quê? Você foi salvo da mentira?
Você foi salvo do orgulho? Do que você foi salvo? E isso é impressionante, porque se a gente sair pela rua e perguntar quem aqui acha que vai para o céu, quantas pessoas vão levantar a mão? Mas a vida delas é uma escravidão. E aí, ele vai definir agora essa relação. E ele vai revelar, ele vai mostrar para nós como é que a gente se liberta da escravidão. O verso 35 diz assim: o escravo não fica sempre na casa. O filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Irmãos, vejam só. Agora ele traz um relacionamento para ilustrar isso. Tanto a escravidão, tanto a perdição da escravidão, quanto a salvação, né? Ele vai definir a nossa salvação com a filiação. Porque aqueles que são escravos, eles são libertos quando eles se tornam filhos de Deus. E isso é muito importante para João, tá? E vocês vão perceber que agora João ele vai moldar a linguagem dele a partir disso. Ele vai começar a falar sobre essa filiação. O que significa ser filho de Deus? Primeiro, você é escravo do pecado. Mas você não só deixa de ser escravo do pecado. Mas você se torna agora filho de Deus. E o que é ser filho de Deus? É nada mais do que se tornar servo de Deus, escravo de Deus. E é interessante, irmãos, essa linguagem que ele usa, porque ele faz assim. É uma linguagem de paternidade, né? E ele fala assim: porque se vocês fossem filhos de Abraão, e se vocês fossem filhos de Deus, vocês fariam o que ele faz. E ele começa agora a sair do coração deles e começa a apontar para a vida deles e para as obras deles. Vocês são escravos do pecado. Eu vou mostrar isso para vocês. Olha as obras de vocês. É interessante porque isso é um princípio, né? Quem é pai sabe. Eu ainda não sou pai, mas eu estudei a Bíblia, então eu vou falar aqui com propriedade. É um princípio chamado o princípio da assimilação. É aquilo que você vê o seu pai fazer. É aquele princípio da imitação. Quando você admira uma pessoa e você faz o que ela faz. Isso é impressionante. Porque o que Jesus está fazendo aqui é mostrar que a nossa intimidade com Deus ou com o diabo, ela é tão forte que ela determina o nosso caráter. Eu queria mostrar isso para vocês lá na primeira carta de João. Vocês abrirem comigo, por favor. Em 1 João, a partir do capítulo 3, a partir do verso 1. 1 João, capítulo 3. Versículo 1 ao verso 6 diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar o pecado, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu, nem o conheceu. Veja que coisa incrível. João aqui naquela linguagem maravilhosa dele, né, de espanto,
Que grande amor é esse? Somos filhos dele. Ligue isso ao que ele disse antes, irmãos. Eu era escravo do pecado, e agora eu sou filho de Deus. Que amor é esse? E ele vai mostrar isso através desse princípio. É interessante, né? Ele diz assim: porque nós veremos a Deus e seremos semelhantes a Ele. Vejam só, o que determina a minha filiação? Ele diz assim: porque nós veremos a Deus e seremos semelhantes a Ele. Na glória, quando eu vi o Senhor Jesus, eu vou ser mais parecido ainda do que eu sou, porque eu verei como Ele é. Em outras palavras, irmãos, à medida que a minha intimidade com Deus ela se aguça, ela se intensifica, eu me torno mais parecido com Ele. Aí vejam só, ele ainda dá mais pista, né? O verso 5 ele diz assim, o verso 3, ele fala assim, ainda 1 João 3:3, e a si mesmo se purifica todo que nele tem a esperança, assim como ele é puro. Eu me purifico, porque ele é puro. Eu devo ser puro, porque ele é puro. O verso 5 diz assim, sabeis também que ele se manifestou para tirar o pecado, porque nele não existe pecado. Eu não peco, eu não devo pecar, porque nele não existe pecado. Eu devo ser como ele é. Eu sou filho dele. Então, eu começo a entender o que João está falando aqui. O que significa ser filho de Deus? Da forma prática, significa ser parecido com o meu Pai. A gente vê no Evangelho de João, irmãos, que é exatamente assim que Jesus se apresenta. Eu não sei se o pastor Oreb já teve a oportunidade de expor, acredito que já expôs aqui o Evangelho de João. Mas se vocês leram o Evangelho de João, vocês vão perceber isso o tempo todo. Porque Jesus diz assim, olhe quem eu sou, né? Ele diz assim, eu faço tudo aquilo que o Pai me deu para que eu faça. Ou eu faço tudo aquilo que eu vi o Pai fazer. E ele define a sua linhagem, ele define quem ele é, pela sua relação com o seu Pai. E isso é impressionante, porque ele traz isso para nós. Porque se eu sou filho de Deus, eu devo ser como ele é. E à medida que eu me afasto do Senhor, não significa que eu não tenho Pai. Significa que eu tenho outro Pai. Um outro Senhor. E aí ele continua, no verso 39. João 8, verso 39. Então lhe responderam, nosso pai é Abraão, disse-lhe Jesus. Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. E aí veja, irmãos, Jesus se choca com eles aqui, né, e pega num ponto importante, porque Jesus está pegando aqui no orgulho deles, porque a glória deles é dizer, nós somos filhos de Abraão, nós viemos de Abraão. Mas o argumento de Jesus é claro, se vocês são filhos de Abraão, façam o que Abraão fez, falem como Abraão falou, façam as obras de Abraão. Mas vocês querem me matar. Isso não faz sentido. Se vocês são filhos dele, façam o que ele fez. Essa linguagem aqui, talvez a ideia seja assim. Antigamente, os filhos eles trabalhavam no trabalho do pai, né? Não existia essa crise vocacional de o que eu vou ser no futuro. Eu vou ficar infeliz o resto da vida se eu não for médico, se eu não for advogado. Não, o filho fazia o que o pai faz. Então a ideia é mais ou menos essa. Se vocês são filhos de Abraão, pratiquem as obras de Abraão. Vê que coisa importante, irmãos. Até isso o mundo tem tentado quebrar, né? A minha ligação, a minha tradição,
o meu vínculo com o meu passado, de onde eu vim. Porque o meu nome, o meu caráter, ele é determinado pela minha origem. De onde eu vim? De quem eu sou filho? E Jesus diz assim: vocês não são filhos de Abraão, porque vocês querem me matar. E esse ponto é importante, porque agora Jesus vai definir quem eles são pelas obras deles. E quais são as obras deles? A morte. Em especial 2 obras, ele vai falar depois: a morte e a mentira. Vocês querem me matar. Esse não é o pai de vocês. O pai de vocês que mata é outro. Irmãos, é muito importante a gente parar para pensar nisso. Se a gente olhar para o nosso mundo, isso sempre ficou claro, né? E vai ficando mais claro à medida que o mundo progride, né? Entre aspas. Que o mundo fica cada vez mais distante de Deus. E a morte, ela é uma característica da humanidade. Não só porque todo mundo vai morrer, mas porque o ser humano, naturalmente, ele ama a morte. Isso é interessante porque não é só o fato de que a gente vai por pó, mas a gente ama a morte. Tem um versículo que mexe muito comigo, né? Quando Deus fala assim, em Ezequiel 33, ele diz assim ao povo de Israel: por que quereis morrer? Por que vocês querem morrer? Isso é tão importante, é tão... Eu fico falando que as coisas são impressionantes e acaba ficando banal, né? Mas isso é tão incrível. Por que vocês querem morrer? A gente não só morre, a gente abraça a morte como a nossa amiga, como a nossa mãe. Você vê aí que o povo promove o aborto como uma bandeira da vida. Eles estão dizendo: isso é vida. A vida é morrer. O casamento homoafetivo. Tudo isso gira em torno da morte. Toda a bandeira secular, ela gira em torno da morte. Porque essa é a expressão do pecado. Porque o pecado, ele gera morte. Não só literalmente, não só voltando ao pó, mas na nossa mente, no nosso coração. A gente morre na nossa alma. E é exatamente o que Jesus está mostrando para eles aqui. Vocês estão mortos, porque esse é o Pai de vocês. E aí vocês vão lembrar o que Jesus veio fazer. Quando em Hebreus capítulo 2, ele diz que ele veio destruir aquele que tem o poder da morte, o diabo. E é assim que ele reina no coração do ser humano. E aí o verso 42 continua, irmão, dizendo assim: replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. E aí, João ele faz uma relação, de novo, uma relação que ele já havia feito antes, que é muito importante, que é a relação entre pecado e a falta do entendimento. Porque ele diz assim: exatamente porque eles são escravos do pecado, porque eles estão mortos, que eles não compreendem o que Jesus está dizendo. E Jesus está falando, a linguagem é interessante, né? Diz assim: por que vocês não estão entendendo o que eu estou falando?
Eu estou falando de novo com vocês. Mais uma vez para vocês. São as obras que eu fiz desde o princípio. Por que vocês não entendem? Porque isso não é um problema de academia. Isso não é um problema simplesmente intelectual. Porque vocês não são de Deus. E aí, irmãos, a gente cansa de se impressionar como o ser humano é capaz de fazer certas coisas, né? A gente olha aí fora e vê a loucura desse mundo e diz: como pode isso? A gente está discutindo com alguém coisas óbvias. Como pode isso? A gente tem que relembrar de novo, mais uma vez, que se a gente está longe de Deus, nós não entendemos quem é Deus. E jamais vamos entender quem é Deus. O que é a vida. O que é bom. O que é perfeito. O que é agradável. O que é a lei de Deus. Jamais. Porque o problema não é só intelectual. O problema do coração. E tudo isso é porque eles são filhos do diabo. E aí, eu entendo como é que a mentira, ela tem tudo a ver com a morte. E ele faz essas duas palavras aqui são importantes. Ele resume tudo, né? As obras do diabo são essas: a mentira e a morte. Que na verdade elas são quase que uma coisa só. Porque é pelo engano que se mata. Porque é assim que o falso profeta destrói a igreja. Ele engana. Porque foi assim que a serpente fez com que a humanidade toda caísse no pecado. Que ela deturpou a palavra de Deus. Porque quando eu engano, eu mato. E a mentira, ela é o princípio da morte. E a morte é a expressão da mentira. Porque é assim que eu destruo a minha vida. E é exatamente por isso que, quando a gente diz a verdade, pode ser da maneira mais carinhosa possível, quem não conhece o Senhor vai se voltar contra a verdade com ódio, porque eles odeiam a verdade. Porque esse é o nosso estado natural. Então, essa relação, né, entre a minha origem, as minhas obras, aquilo que eu faço, de onde eu vim, determina quem eu sou. E aí o verso 48 diz assim: responderam, pois, os judeus, e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano, tens demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônio. Pelo contrário, honra meu Pai, vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade, eu vos digo: se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Parar um pouquinho aqui, irmãos. E aí, eles se voltam contra Jesus, com raiva, com ódio, né? E traz essa injúria aqui de novo. Você tem demônio. Você não veio de Deus. Você está endemoniado. Você é samaritano. Porque você está dizendo que nós queremos matar você, ou que nós não somos de Abraão. E aí Jesus, ele torna isso mais prático e diz assim: mas quem guardar a minha palavra não verá a morte eternamente. Deixa eu fazer uma observação. Quando Jesus fala no Evangelho de João, especialmente no Evangelho de João, quando ele fala da vida, ele fala de forma peculiar, né? Geralmente, eu acredito que sempre que Jesus fala de vida aqui, ele fala da vida completa. Ele não fala simplesmente que ele salva você, mas ele salva eternamente. Ele salva para sempre.
Porque quem crê em Jesus tem a vida eterna. No capítulo 6 diz assim: e eu ressuscitarei no último dia. E eu ressuscitarei no último dia. E aquele que guarda a minha palavra viverá eternamente. Quem crê em Deus tem vida em abundância. E é interessante porque João, quando a gente entende o raciocínio dele, ele sempre faz essa ligação entre a vida presente e a vida futura. Ele sempre trata a vida de forma completa. Isso é importante, irmãos. Isso é importante para trazer consolo. Isso é importante para trazer segurança. Isso é importante para organizar a nossa mente. Porque eu passo a minha vida procurando vida. Eu caminho nesse mundo procurando alguma coisa que satisfaça o meu coração. E a linguagem de João, ela é maravilhosa nesses termos, porque ela apresenta Jesus exatamente assim. Porque quem é Jesus? Ele é o pão da vida. Ele é aquele que veio salvar você completamente. Totalmente. Em outras palavras, irmãos, ele está dizendo assim: se você encontra Jesus, você encontra a vida. A sua caminhada, ela chegou ao fim. Você encontrou o fim e o propósito de tudo. Isso é maravilhoso. Eu era escravo e eu estava morto. Agora eu sou filho de Deus e eu vivo para sempre, eternamente. Essa salvação é total. Eu fui salvo não só dos meus inimigos desse mundo. Eu fui salvo do inferno, mas não só do inferno. Eu fui salvo de mim. Eu fui salvo do pecado. Eu fui salvo da falta do propósito. Eu fui salvo da mentira. Eu fui salvo da morte. Eu fui completamente salvo. E eu serei salvo, certamente. Então, quando a gente chega em Jesus Cristo, é mais ou menos a imagem do peregrino, né? O nosso fardo, ele cai quando chegamos na cruz. A caminhada tem outra etapa, mas ela é certa. O caminho para o fim. E agora o meu propósito, ele é definido. Porque eu fui feito para Ele. Porque eu vim dele. Eu vou voltar para Ele. Porque Ele é a minha origem. E Ele é o meu fim. É maravilhoso porque é exatamente assim que Jesus se identifica. Porque Ele diz assim: porque vocês devem observar, né, de onde eu vim e para onde eu vou. Se vocês olharem, por exemplo, no capítulo 8 ainda, no versículo, a partir do verso 12. Capítulo 8, verso 12, diz assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. E é exatamente assim que Jesus se revela, de onde ele veio e para onde vai. Esse texto é maravilhoso porque Jesus, eu vou pregar nesse texto, né, mas ele responde algumas perguntas que são importantes para nós, porque ele diz de onde ele veio, para onde ele vai, o que ele faz, quem ele é e quem nós somos. E ele define o que é a vida
que devemos ser e o que somos. É o verso 52, irmãos. Diz assim: disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu, e também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Irmãos, ele conclui essa parte desse diálogo, que é um texto completo, né? Ele está ali brigando com essas pessoas. Ele vai começar uma outra história, mas é interessante como termina. É impressionante como termina. É mais ou menos como acaba o capítulo 7. Jesus está ali definindo quem eles são e a incredulidade deles, e o texto termina dizendo: e eles pegarem pedras para tentarem matar Jesus. O que é isso? João está provando aquilo que Jesus estava falando. Porque eles amam a morte. Eles são assassinos. Isso é o que eles são. Isso é o que nós somos, longe do Senhor. Nós somos filhos da morte. Não só porque morreremos, mas porque nós matamos. Essa é a expressão da incredulidade deles. Isso é o pecado e o fruto do pecado. E aí Jesus, o que causou o ódio? O que causou tanto ódio daquelas pessoas? Pensem bem, né? Será que é porque Jesus estava xingando eles? Né? Vocês são filhos do diabo. Eu não sou como vocês, mentirosos. Na verdade é porque Jesus estava dizendo exatamente o que eles são. Estava definindo exatamente o que eles são. E aqui a gente entende que a realidade, a verdade, ela é como uma espada. Ela é como uma rocha. Ela é boa para firmar os pés e boa para quebrar uma casa, uma cabeça. Essa é a verdade. Ele definiu quem eles são. Porque ele disse quem ele é. Porque ele disse: eu sou. Eu sei de onde eu vim. Mas vocês não. Vocês não sabem de onde eu vim. Vocês não sabem quem vocês são. E aí que o nome de Jesus, esse nome que é central aqui no Evangelho de João, eu sou, ele ganha um sentido. Melhor, a gente percebe melhor o sentido dele. Porque aquilo que Deus é, entenda, porque isso aqui é a revelação de Deus para nós, né? Ele está falando para nós aqui. Aquilo que Ele é a resposta para a minha vida. Entendam, irmãos? Aquilo que Deus é a resposta para mim. Não é aquilo que Ele dá simplesmente. Mas quando Jesus ele para dizer quem Ele é, eu paro para escutar. Como se Ele estivesse dando água para mim. Como se Ele estivesse me alimentando. O que você vem fazer na igreja? Você vem ser alimentado. Porque o pastor ele abre a palavra, ele expõe a palavra. Mas o que é a exposição bíblica? É a explicação do caráter de Deus. Porque quando eu sei quem é Deus, eu sei quem eu sou. E aí eu corro para Ele. Eu ganho sentido para a minha vida.
Por isso é tão importante que Deus diga: eu sou o que eu sou. E é importante para mim. É importante para nós. Porque esse nome revela a suficiência de Deus, sua imutabilidade. Ele não muda, ele sempre será o que ele é. Ele é totalmente Deus. Ele é tudo o que eu necessito. Ele é completamente satisfatório para a minha alma. Ele é o eu sou. E aí, isso foi tão maravilhoso quando eu estava tentando entender essa coisa toda, né, do que acontece com o mundo, o que é o pecado. É tão maravilhoso para nós entender isso, porque na verdade, o pecado, ele confunde, ele engana. E eu fico tentando me achar e me encontrar nesse mundo. E essa coisa, né, que a psicologia tem chamado de crise de identidade, tem chamado o pecado de doença. E a gente fica tentando se achar e fica perdido por esse mundo, apalpando. E quando a gente pratica uma coisa e a gente comete um pecado e diz assim: agora eu me achei, me libertei. Eu não entendo. Eu sou escravo disso. Eu sou escravo do pecado. Eu me distancio de Deus cada vez mais. Eu não compreendo. Eu estou me distanciando da luz. E eu me afundo cada vez mais. E eu deixo de ser. Eu deixo de ser. Porque isso é a morte. Porque Deus é. Se eu vou para longe do Senhor, eu entro num mar de confusão. Eu queria ler um texto para vocês. Eu tirei um pedacinho dele. Um texto do C.S. Lewis, acho que tenho certeza que vocês conhecem, de um livro muito conhecido dele chamado Cristianismo Puro e Simples. E é exatamente o último parágrafo do livro, é um capítulo que eu mais gosto, é o último capítulo. E ele fala exatamente assim, deixa eu ler para vocês. Cristo, de fato, lhe dará uma personalidade nova, mas não é por causa disso que você deve buscá-lo. Enquanto estiver preocupado com a sua personalidade, você não estará caminhando na direção dele de modo algum. O primeiro passo consiste em procurar esquecer completamente de si mesmo. O seu novo eu, o seu eu verdadeiro, que é de Cristo e também é seu, e é seu justamente porque é dele, não surgirá enquanto você o estiver procurando. Só surgirá quando o objeto da sua procura for ele. Perca a sua vida para salvá-la. Submeta-se à morte cotidiana de suas ambições e dos seus maiores desejos, e no fim a morte do seu próprio corpo inteiro. Submeta-se a ela com todas as fibras do seu ser, e você encontrará a vida eterna. Não guarde nada para si. Nada que você não deu chegará a ser verdadeiramente seu. Nada que não tiver morrido chegará a ser ressuscitado dos mortos. Ele conclui dizendo assim: se você buscar a si mesmo, no fim só encontrará o ódio, a solidão, o desespero, a fúria, a ruína e a podridão. Se buscar a Cristo, o encontrará, e junto com ele encontrará todas as coisas. É para isso que nós caminhamos, irmãos. Devemos caminhar, porque Deus é. Minha vida só tem propósito nele. Agora pense, esse Deus maravilhoso, para que ele resgatasse a minha alma da morte, morreu por mim. Ele se entregou por mim. Aquele que é tudo o que eu preciso, ele se encarnou e ele se tornou um homem para que eu me tornasse filho de Deus. Ele se tornou escravo e se submeteu à lei para que eu me tornasse filho de Deus. E ele morreu por mim para que eu da morte vivesse para sempre com ele, que é a vida eterna. Esse é o nosso Deus, que as pessoas aí fora chamam de tirano, de chato, de enfadonho. Essa é a vida
que se entregou por mim por amor. O amor que pai nenhum, que mãe nenhuma, que irmão nenhum teria por mim. Ele é o meu Pai. Ele é a minha vida. Ele é o eu sou. Ele é Deus eternamente. Amém.